Olá, queridos! Nesta aula vamos resolver probleminhas com regra de 3 simples. Vamos lá? Primeiro, Mônica comprou carne para um churrasco. O preço da carne estava R$ 34,00 o quilo e ela gastou R$ 119,00. Quantos quilos de carne ela comprou? Ah, prof, eu preciso aplicar regra de 3 aqui? Eu não aplicaria. Eu faria 119 dividido por 34. Porém, como é uma aula sobre regra de 3, nós vamos resolver por regra de 3. Quais são as grandezas envolvidas? O peso da carne em quilos e o dinheiro em reais. Então, R$ 34,00 o quilo. 1 quilo corresponde a 34. Ela gastou R$ 119,00, que corresponde a X quilos. Veja, por que regra de 3? Porque nós temos 3 dados e queremos encontrar um quarto dado, ok? Ah, e tem um detalhe. Sempre analise se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Ah, prof, mas é óbvio que aqui são diretamente proporcionais. Sim, é óbvio, né? Porque se eu dobrar a quantidade de carne, obviamente vai dobrar o preço da carne que eu vou pagar. Só que tem questões onde as grandezas não são diretamente proporcionais. E se você não faz essa pausa aqui, você acaba errando. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. Aí, como montamos o exercício para resolver? Colocamos assim: 1 está para x, assim como 34 está para 119. Agora, nós vamos multiplicar em cruz. 34 vezes x, 34x, e 1 vezes 119, 119. X é igual a 119 dividido por 34. Vai lá, faz a conta e você vai encontrar que x é igual a 3,5 kg. Então, Mônica comprou 3,5 kg de carne para o churrasco. 2. Cada 100 gramas de bolo de chocolate tem 370 calorias. Isadora gosta muito de bolo de chocolate e sempre come mais de um pedaço. Depois de ter comido alguns pedaços no café da tarde, ela verificou que havia ingerido 555 calorias. Quantos gramas de bolo ela comeu? Quais são as grandezas envolvidas? A massa do bolo, em gramas, não é isso? E as calorias. Cada 100 gramas tem 370 calorias. 555 calorias corresponde a quantos gramas? E essas grandezas também são diretamente proporcionais. Por quê? Obviamente que se a pessoa comer o dobro de bolo, vai dobrar as calorias, não é? Então, grandezas diretamente proporcionais. Assim, teremos 100 sobre x igual a 370 sobre 555. Prof, podemos simplificar? Sim, podemos. Aqui eu posso simplificar 370 com 555 ou, na horizontal, 100 com 370. Eu vou optar pela horizontal. Então, dividir por 10, aquele zero vai desaparecer. Agora eu vou multiplicar em cruz. 37x é igual a 5.550. Passo o 37 aqui embaixo, faço lá a minha divisão e aí eu encontro que a Isadora comeu 150 gramas de bolo. Será que é muito? 3. Joaquim utilizou 21 litros de tinta na pintura de uma parede de 70 metros quadrados. Quantos litros serão necessários para pintar 600 metros quadrados nas mesmas condições? Quais são as grandezas? O volume da tinta, no caso em litros, e a área da parede, em metros quadrados. Com 21 litros, dá para pintar 70 metros quadrados. Então, se ele quer pintar 600 metros quadrados, quantos litros serão necessários? E essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Obviamente que são diretamente proporcionais. Por quê? Quanto mais tinta tiver, mais parede dará para pintar. Concorda?
Então, 21 está para x, assim como 70 está para 600. Dá para simplificar. 21 com 70 dá para dividir por 7. Ou podemos cortar aqui o zero. Optei por isto. Agora, vou multiplicar 7 vezes x, 7x, e 21 vezes 60, 1.260. 1.260 dividido por 7 é igual a 180 litros. Bom, gente, é muita tinta. Ou a casa é muito grande, ou às vezes é uma loja de comércio também gigantesca. Então, João precisará de 180 litros de tinta. 4. Com uma velocidade constante de 100 km por hora, é possível fazer um determinado percurso em 6 horas. Para realizar o mesmo percurso em 5 horas, qual deve ser a velocidade média? Olha, quais são as grandezas? Velocidade em quilômetros por hora e o tempo em horas. Se a velocidade for 100, ele completa o percurso em 6 horas. E eu quero saber qual é a velocidade para completar o percurso em 5 horas. E aí, essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Veja, quanto mais veloz você estiver, você completará o percurso em menos tempo. Observe as setas, são contrárias, porque são grandezas inversamente proporcionais. E aí, a montagem do exercício ficará assim. Você copia aqui, olha, 100 sobre x, e aqui do lado o 6 e o 5, ao invés de você colocar 6 sobre 5, você vai inverter, colocando o 5 em cima e o 6 embaixo. Agora é só prosseguir a partir daí. Então, você deve ficar atento a esse detalhe e agora é só continuar o exercício. Podemos simplificar o 100 com o 5. Vai dar 20. Aí, eu multiplicando em cruz, eu já encontro direto o 120. Mas eu não vou simplificar, tá? Então, olha, 5 vezes x, 5x, e 6 vezes 100, 600. 600 dividido por 5, 120 km por hora. 5. Uma equipe de funcionários, trabalhando 8 horas por dia, finalizou a pintura de um estabelecimento em 24 dias. Se o número de horas fosse reduzido para 6 horas diárias, qual seria o prazo para fazer esse mesmo trabalho? Quais são as grandezas? As horas por dia de trabalho e em quantos dias terminou o trabalho. Então, se trabalhar 8 horas por dia, a pintura será finalizada em 24 dias. Agora, se trabalharem 6 horas por dia, quantos dias levarão para terminar o mesmo trabalho? E essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Faça sempre a perguntinha. No caso aqui, se eu trabalhar mais horas por dia, eu vou terminar o trabalho em mais dias ou menos dias? Olha só, se trabalhar mais horas por dia, terminará o serviço em menos dias. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Lembre que agora você tem que inverter. Então, vamos inverter. Olha, o 6 vai para cima, o 8 vem para baixo. O 24 e o x permanecem no mesmo lugar. Ah, e se eu quiser manter o 8 em cima, o 6 embaixo e trocar o 24 e o x? Não tem problema. Vamos simplificar? Podemos simplificar 6 e 8 ou 6 e 24. Eu optei por este. Podemos dividir por 6. Teremos 1 sobre 8 e 4 sobre x. Agora, multiplicando aqui, teremos que x é igual a 32 dias. Olha só, gente, trabalhando 2 horas a menos por dia, aumentarão 8 dias de serviço. Gente, então é isto. Observe que nesta aula eu não coloquei porcentagem, porque tem uma aula só de porcentagem no canal, tá certo? Então, obrigada por ter chegado até aqui. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos.
deixe o seu like e me acompanhe também no Facebook. Valeu, tchau, tchau!